Boa noite, gente. Graça e paz. Como a Tayara falou, a gente vai falar um pouco da Carta aos Efésios hoje. E eu tenho absoluta certeza que tiveram ótimas aulas com o Emerson, que o Emerson é meu xodózinho. Ele é meu líder de jovens lá na Esperança. E ele é fenomenal, então fica até um pouquinho mais difícil, né? Depois do Emerson, mas a gente caminha pela graça. E como a Itayara falou, a gente vai sair na sequência, né? Que ele falou de Gálatas, eu vou falar de Efésios. E aí, tem um vídeo que é muito bom, que é do The Bible Project. E é uma coisa que eu recomendo a vocês, sempre que forem estudar algum livro da Bíblia, é colocar no YouTube o nome do livro e Bible Project, porque eles dão um panorama geral daquele livro de forma bem interessante. Aí eu pedi a Rafa para soltar, vocês vão ver como é que vai ser, e vai ser legal porque vai dar o contexto e a divisão grande da carta para a gente situar mais ou menos onde a gente vai falar, beleza? Pode soltar, Rafa. A carta de Paulo aos Efésios. A história como Paulo chegou à cidade de Éfeso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. E durante mais de 2 anos, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá e muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos romanos, Paulo escreveu essa carta. O movimento do pensamento dessa carta divide-a em 2 metades realmente claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho, como toda a história alcançou seu clímax em Jesus e na criação desta comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira através da palavra portanto. E aqui Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Então, vamos nos aprofundar e ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um belo poema em estilo judaico, onde Paulo louva a Deus, o Pai, pelas coisas surpreendentes que fez em Jesus Cristo. Desde a eternidade passada, o Pai teve como propósito escolher e abençoar um povo da aliança. Pense aqui na família de Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. E agora, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser adotada nessa família. A morte de Jesus cobre os nossos piores pecados, os nossos piores fracassos, e em Jesus encontramos a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que essa graça abriu um modo totalmente novo de entendermos cada parte de nossas vidas. Ele diz no capítulo 1, verso 10, que o propósito de Deus era unificar todas as coisas no céu e na terra sob Cristo, que é um título que significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de seres humanos restaurados, unidos em Jesus, o Messias. Esse propósito divino se tornou claro, diz Paulo, quando fomos primeiramente transformados naquela família. E aqui ele está se referindo aos judeus étnicos e à família de Abraão. Mas então Paulo fala sobre vocês, e aqui ele quer dizer não judeus. Todos vocês ouviram sobre Jesus e a salvação através dele, e foram trazidos para essa família pela obra do Espírito Santo. E assim, aqui, ele está se referindo aos eventos relatados nas histórias dos Atos, sobre como o Espírito de Deus reuniu judeus e não judeus em uma única família em Jesus, tal como Deus prometeu a Abraão há muito tempo atrás. Note também como, nesse poema, Paulo começa falando sobre Deus o Pai, e depois sobre Jesus o Filho, e aqui no final sobre o Espírito. Os 3 trabalham juntos quando Paulo conta a história do Evangelho. É muito legal. Depois do poema, Paulo responde com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas conheçam, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho. Que eles sejam energizados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou como a cabeça exaltada de todo o mundo. Agora, no capítulo 2, Paulo retrocede e desenvolve algumas ideias-chave do poema do capítulo 1, especialmente sobre a graça de Deus e essa nova família multiétnica de Jesus. Ele começa recontando a história de como esses cristãos não-judeus conheceram Jesus. Antes de ouvir sobre Jesus, eles estavam fisicamente vivos, mas estavam espiritualmente mortos. Eles estavam presos em uma vida de egoísmo e sem propósito, e estavam sendo enganados pelas forças espirituais do mal. Mas, surpreendentemente,
Deus, em seu grande amor e misericórdia, os salvou. Ele perdoou todos os seus pecados e juntou as suas vidas à vida de ressurreição de Jesus, e ele também os trouxe de volta à vida. E agora, tendo sido criados como novos seres humanos através de Jesus, eles têm a alegria de descobrir todos os novos chamados, propósitos e tarefas que Deus colocou diante deles. Eles não só foram presenteados com a graça de Deus, como também foram convidados para uma nova família. Antes de ouvir sobre Jesus, esses não-judeus não estavam apenas afastados de Deus. Eles estavam separados do seu povo da aliança, da família de Abraão. E por uma razão muito prática. Os mandamentos da aliança do Sinai formavam uma linha divisória ao redor dessa família. Eles eram como uma barreira que mantinha a maioria dos não-judeus afastados. Mas em Jesus, as leis da Torá foram cumpridas e a barreira foi removida. Os dois grupos étnicos se tornam, como Paulo afirma, uma nova humanidade unificada, capaz de viver em paz. Então, Paulo continua no capítulo 3 a se maravilhar com o papel único que ele teve de espalhar essa boa notícia para o povo não-judeu. E mesmo estando na prisão, ele agradece a Deus pela chance que teve de ver essa família da aliança crescer tanto. Então, Paulo termina a primeira metade da carta com outra oração. Dessa vez, ele ora para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para simplesmente compreender e entender o amor que Cristo tem pelo seu povo. A segunda metade da carta começa com Paulo mudando de ritmo, e ele começa a desafiar o leitor a responder à história do Evangelho pela maneira como vive a sua própria história de vida. Então ele começa no capítulo 4 com a vida cotidiana da igreja. A igreja é uma grande família com muitos tipos diferentes de pessoas, mas ele enfatiza que eles são um, e um é a palavra-chave nesse capítulo. Eles são um corpo que é unificado por um Espírito. Eles têm um só Senhor com uma fé. Eles têm um batismo. Eles acreditam em um Deus. Isso é muita união. No entanto, diz Paulo, a unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Ele continua a explorar como a nova família de Jesus consiste em muitos tipos de pessoas muito diferentes, mas todos são capacitados pelo único Espírito Santo, cada um usando seus talentos e paixões únicas para servir e amar uns aos outros e para edificar a igreja. E aqui ele usa duas metáforas muito legais. Uma é a construção da igreja como um novo templo, e a segunda é que todos estão se tornando uma nova humanidade, com Jesus como a cabeça. E essa nova humanidade é uma metáfora que ele vai usar nos próximos capítulos. Paulo desafia todo cristão a retirar a sua velha humanidade como um conjunto de roupas velhas e a revestir-se de sua nova humanidade na qual a imagem de Deus está sendo restaurada. E ele então segue para essa longa sessão onde ele compara a humanidade nova e velha. Então, em vez de mentir, novos humanos falam a verdade. Em vez de guardar raiva, eles resolvem seus conflitos pacificamente. Em vez de roubar, os novos seres humanos são generosos. Em vez de fofocar, eles encorajam as pessoas com suas palavras. Em vez de se vingar, os novos seres humanos perdoam. Em vez de gratificar todo o impulso sexual, os novos seres humanos cultivam o autocontrole de seus desejos corporais. Em vez de ficar bêbados, os novos seres humanos vivem sob a influência do Espírito de Deus. E ele explica como era essa influência de 4 maneiras diferentes. As 2 primeiras têm a ver com o canto. Cantar juntos, mas também cantar sozinhos. E isso é realmente interessante. A primeira coisa que Paulo pensa sobre como o Espírito funciona na vida do povo de Jesus é cantar e música. O terceiro sinal da influência do Espírito é gratidão por tudo. E a quarta é que o Espírito obrigará os seguidores de Jesus a se colocarem abaixo dos outros e a elevar os outros como mais importantes que eles mesmos. E Paulo, na verdade, expande esse quarto ponto mostrando como isso funciona no casamento cristão. Então, você tem uma esposa que segue Jesus. Ela é chamada a respeitar e permitir que seu marido se torne responsável por ela. E o marido é chamado a amar a sua esposa e usar sua responsabilidade para colocar a sua vida egoísta de lado e priorizar o bem-estar de sua esposa acima do seu. E Paulo diz que esse tipo de casamento está realmente reencenando a história do Evangelho. As ações do marido imitam Jesus e o seu amor, e o seu auto-sacrifício. As ações da esposa imitam a igreja, o que permite que Jesus a ame e a faça nova. Paulo então aplica a mesma ideia a filhos e pais, bem como escravos e mestres. Paulo encerra a carta lembrando a esses cristãos a realidade do mal espiritual. Esses são seres e forças que tentarão prejudicar a unidade do povo de Jesus e a comprometer a sua nova humanidade. E assim, Paulo os desafia a permanecerem firmes e a colocarem esse conjunto metafórico de armaduras corporais que ele descreve em detalhes. E Paulo tirou todas essas peças de armadura do livro de Isaías e como Isaías descreveu o rei Messias
messiânico. E agora, como seguidores do Messias, precisamos adotar os atributos do Messias como nosso, porque nós formamos o corpo de Jesus. Na prática, acho que Paulo quer que os cristãos comecem a formar hábitos, usando proativamente a oração e as escrituras em nossos relacionamentos uns com os outros, para nos ajudar a crescer e amadurecer como seguidores de Jesus. E essa é a carta aos Efésios, muito poderosa. É onde Paulo resume toda a história do Evangelho e como ele deve reformular cada parte da nossa história de vida. Pronto, bem legal, né? Então fica a recomendação, qualquer carta que for estudar, qualquer livro, dá uma olhadinha no Bible Project, que eles têm vídeos muito didáticos e dá uma visão panorâmica muito boa. Muito melhor do que eu falar aqui, né? Então é bem completo. Ok, então hoje a gente vai falar um pouco de Efésios, capítulo 1, versículo 1, até Efésios 2, 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo o nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele,
e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Gente, muito denso, né? Sim, muito denso, e a gente vai passar um tempinho maior nos versículos 1 a 14 do capítulo 1, e tentar falar, porque as outras partes são meio que uma consequência do que foi falado. Então, vamos lá. Bom, pensando no versículo 3, Paulo começa falando assim, bendito, né? Ele começa, como o Bible Project falou, com uma expressão de louvor e adoração. E é interessante que essa é uma palavra comum no Novo Testamento, que segue um estilo judaico de adoração. E todas as vezes que nós vemos bendito no Novo Testamento, é uma referência ao Senhor. E a gente sabe, como a gente leu aqui, a gente viu no vídeo, que esse é um capítulo sobre a salvação da igreja. Então, não é um spoiler dizer que todas as vezes que Paulo fala da salvação, ele fala numa atitude de adoração. Porque para a gente que gosta de estudar a Bíblia e tudo mais, por vezes nós temos uma atitude de apenas fazer uma anatomia da salvação. A gente quer dissecar quais são os termos da salvação, saber detalhe por detalhe, só que nosso coração, por vezes, não está em uma atitude de adoração. Então, Paulo, quando fala de salvação, ele já começa adorando. E a adoração de Paulo é em consequência da salvação. Então, é um ciclo virtuoso. Eu adoro porque eu sou salvo, e quando eu vejo que eu sou salvo, eu adoro ainda mais, e fica nesse ciclo. E é interessante que esse texto, ele tem uma ênfase trinitária. Percebam que ele fala Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que com todas as bênçãos espirituais, né? Embora aqui não fale do Espírito Santo, essa parte espirituais significa pertencente ao Espírito. Então nós vemos aqui as três pessoas da Trindade. E aqui nós temos, por exemplo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante como Paulo já coloca essa relação de filiação. E aí, como os irmãos sabem, eu estava no sul da Ásia nas últimas semanas, e a religião principal lá é o islamismo, né? E eles creem apenas em Alá, que seria o correspondente, mas não é apenas Deus. E aí quando você fala que Jesus é filho de Deus, eles falam que isso é uma blasfêmia, porque se eu falo que Jesus é filho de Deus, para eles, a gente pressupõe que Deus teve relações sexuais com Maria, isso seria blasfêmia. Então, é um entendimento muito errado sobre a filiação. Eles têm o livro deles, o Alcorão, que fala que Alá é o único Deus, e eu vou falar um pouco mais sobre a trindade no islamismo também, depois, como é que eles perguntam aos cristãos, mas essa questão da filiação de Jesus com o Pai é uma coisa desde antes da eternidade, como a gente vê no versículo 6, na parte B fala que nos deu gratuitamente no amado. Parece que esse nome amado é o nome de Cristo desde antes da fundação dos séculos. E aí, no credo apostólico, fala que Jesus ele é gerado, não feito. Qual que seria a ideia disso? Explicar a Trindade é um tanto quanto difícil, ainda mais para mim que não sou um expert em teologia. Mas eu vou falar disso daqui a pouco, um pouco mais, só que no credo apostólico fala que Jesus ele é gerado e não feito. E ele é consubstancial ao Pai. O que é gerado e não feito? Porque algo que eu faço com as minhas mãos, por exemplo, se eu pego um pedaço de barro e aí eu amasso e faço um boneco, aquele boneco ele não compartilha da minha natureza humana, certo? Mas quando uma mulher gera uma criança, aquela criança ela compartilha da natureza humana da mulher que o gerou. Então, por isso que o credo fala, genitum non factum, gerado e não criado. E também de mesma substância do Pai, a gente fala de substância daqui a pouco.
Isso não quer dizer que Jesus ele teve um início, ele tem uma data de nascimento. E aí isso é meio assim, como é que a gente explica isso, né? Porque se ele é gerado, será que tem um marco na história? Não, Jesus ele é igualmente eterno a Deus Pai e a Deus Espírito Santo. E é interessante que Paulo ele fala que essas bênçãos celestiais, essas bênçãos espirituais, elas nos são dadas, né? Elas nos são dadas nas regiões celestiais em Cristo. E é interessante que ele fala que as bênçãos, elas não são dadas apenas pela agência ou atuação de Jesus, como o Jesus que dá a bênção, mas que nós recebemos elas em Cristo, dentro dele. A gente pode ver aqui várias vezes, como no versículo 7, 13, versículo 10 também, que fala de nele, em Cristo, em Jesus, porque parece que esse é um lugar para Paulo. Paulo fala de Cristo como um lugar também, e não apenas como uma pessoa. Só que isso tem uma razão um pouco clara, porque nós, como cristãos, nós somos enxertados em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E então, nós recebemos essas bênçãos porque elas são a Jesus, e nós estamos nele, e estando nele, tudo que o Pai quer comunicar, ele comunica a nós também. Inclusive, o título de filhos. João fala que aqueles que creram em Jesus receberam o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus, porque agora nós estamos em Cristo. E quando falamos de salvação, a gente fala de um Deus que, ao olhar para nós, ele não nos vê apenas, ele vê o próprio Filho, o próprio Cristo. E aí, então, nós somos justificados e perdoados e santificados. Então, esse é o lugar que nós, como cristãos, estamos. A gente pode estar aqui, segundo as leis da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas a dimensão de Cristo é uma dimensão não material, então isso não se aplica a Cristo, né? A gente pode estar em locais diferentes aqui nesse espaço, mas nós todos estamos juntos em Cristo. E é nele que nós somos abençoados. E aí a gente tem aqui uma divisão meio clara da fala de Paulo com relação à Trindade. E eu queria que vocês olhassem nos versículos 3 a 6 para perceberem como que Paulo ele descreve um pouco cada pessoa da Trindade e cada função. Por exemplo, o que Deus Pai fez por nós? Como a gente tem pouco tempo, eu entendi da gente, cada um ir falando, mas acho que vai ser meio corrido. Mas, por exemplo, no versículo 3, Paulo fala que Deus nos abençoou. No versículo 4, fala que Ele nos elegeu. No versículo 5, fala que Ele nos predestinou. E no versículo 6, fala que Ele nos fez agradáveis. Então, percebam que se a gente completar aí os versículos, né, olha só, Ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos elegeu nele, ou seja, nele em Cristo. E Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por meio de Cristo. E Ele nos dá a sua graça, nos faz agradáveis no amado. Então, toda a ação da parte de Deus tem relação com Jesus. É uma relação cristocêntrica que a gente fala. E é interessante que, se observarmos o tempo verbal disso, o tempo verbal é no passado. Então, as bênçãos que nós temos, elas foram bênçãos já administradas desde antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos, como Paulo fala no versículo 4, antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, e Ele nos fez para o louvor da glória da sua graça, e nos fez agradáveis a Ele desde antes da fundação do mundo. Então, é um Deus que fala, e é um Deus que garante que aquilo que Ele falou acontece. Por exemplo, se olharmos o relato do Gênesis, Deus falou, haja luz, e a luz se criou.
Então, a fala de Deus, ela é seguida por uma ação. E aí, o que Deus falou na eternidade continua ecoando e os efeitos continuam acontecendo. É por isso que algumas pessoas que não estão aqui entre nós, elas foram chamadas desde antes da fundação do mundo, Deus as elegeu, mas elas ainda não se converteram, porque a voz de Deus ainda ecoa pela eternidade, ela ainda ecoa no nosso tempo, e Ele faz com que aquilo que Ele falou realmente aconteça. E aí Paulo fala também dos propósitos, e aí a gente vai poder lembrar da regrinha de português, que é o quê? Agora falei de regrinha de português, esqueci o que é, mas quando se fala de finalidade, advérbio de finalidade. E aí a gente pode olhar no versículo 4, que ele fala, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E no versículo 6, ele fala que ele nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. Então, tudo isso que Deus fez tem um propósito. Não foi feito à toa, não foi porque assim, eu vi que o Eliabe era bonzinho e eu vou dar uma moral para o Eliabe. Não é assim. Ele nos faz assim para que nós sejamos separados. E aí, quando o vídeo fala que tinha uma muralha, né, ao redor do povo de Israel, que os outros povos não conseguiam chegar, e Cristo completou aquilo, Israel era santo no sentido étnico, de que eles eram separados fisicamente. Mas nós agora somos separados e santos de uma outra maneira, porque o significado de santo é separado. Então, Deus nos chama e nos elege para sermos santos e separados, e também para o louvor da glória da sua graça. Sobre louvor, glória e graça, nós vamos falar daqui a pouco. Mas então, a gente tem que tocar aqui em alguns pontos teológicos que às vezes são mal compreendidos e eles são mal aceitos algumas vezes. Como, por exemplo, a doutrina da eleição, que é o Senhor ter escolhido, desde antes da fundação do mundo, aqueles que viriam ser salvos. Como que o Novo Testamento trata a eleição? Em Romanos 8:28, nós vemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós temos um consolo em que todas as coisas vão concorrer para o nosso bem, porque nós somos chamados em Deus. A eleição nos dá esse conforto de que, por mais que passemos por momentos muito difíceis e por tribulações, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Eu não posso, irmãos, falar isso para alguém que não serve ao Senhor. É um versículo muito belo de ser falado para atrair as pessoas, mas para quem que tudo concorre para o bem? Para aqueles que são chamados. A gente tem um pouco de dificuldade com isso, né? Será que Deus está sendo exclusivista, excluindo as pessoas? A gente tem que pensar que antes, todos nós pecamos em Adão por nossa própria vontade. Então, nós nos excluímos dessa relação com Deus em Adão. Então, não é um ato de Deus ser exclusivista. Paulo fala, nós já lemos no versículos 5 e 6, que a eleição é um motivo para louvar ao Senhor, que é o que está no versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. E aí, algumas pessoas podem falar, então, se Deus já elegeu aqueles que Ele vai chamar, para que eu vou pregar? Né? Se aquilo que Ele falou de fato vai cumprir, e se Ele chamou fulano de tal, então eu não preciso pregar. Mas Paulo, o mesmo Paulo que fala de eleição, olha o que ele fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Sim, irmãos, Deus de fato escolheu alguns para a salvação. Ele de fato chamou alguns para a salvação, como está escrito em Efésios, em Romanos, capítulo 9 e tudo mais. E aí, a gente não pode simplesmente falar assim,
Já que Deus chamou, Ele mesmo dá seu jeito. Só que o jeito que Deus deu de fazer efetivar a salvação para aqueles que Ele elegeu é por meio da pregação do Evangelho. E uma coisa que a gente precisa entender é que nós, como seres humanos, somos completamente depravados, totalmente depravados. E em nós, como eu vou falar no capítulo 2, não há nenhuma vontade de buscar ao Senhor. Paulo fala, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Então, por que a doutrina da eleição, ela nos dá um conforto na pregação do Evangelho? Porque, irmãos, se Deus não tiver elegido as pessoas, alguns, ninguém vai ser salvo. Quem é que vai gerar naquelas pessoas o desejo de buscá-lo? Quem é que vai gerar neles vida? A única coisa que nos dá a garantia de que nossa pregação pode ser efetiva é que algum dia, em algum momento na eternidade, Deus já elegeu alguns. E Paulo não fala, já que ele elegeu alguns, eu vou, pregar o Evangelho de forma ok, porque já que ele elegeu, ele vai fazer cumprir. Não. Paulo fala assim, olha, por isso, suporto todas as coisas por amor aos eleitos. E no versículo anterior, ele fala assim, olha, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Então, não tomem a doutrina da eleição como um conforto para não anunciar o Evangelho. Tome a doutrina da eleição como, de fato, um incentivo, porque ela que dá a garantia de que para alguém que você pregar, aquela pessoa vai se converter. E que se Deus não tivesse chamado ela, ela nunca teria vontade de chegar ao Senhor. E esse vai ser um ponto que Paulo vai retomar no capítulo 2. A gente tem alguns equívocos com relação à eleição. A eleição não é fatalista. Ela não é um sistema no qual as escolhas e decisões humanas não fazem diferença alguma. E muito menos ela é mecanicista, que seria como se fosse um sistema impessoal, no qual todas as coisas que acontecem foram determinadas por uma força impessoal. Não, Deus, Ele se envolve pessoalmente com a salvação. Ele coloca o seu coração na salvação. Por isso que Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Há uma instância de amor de Deus que se estende apenas aos crentes e há uma instância que se estende a todas as pessoas. Então, eu não posso falar que Ele elegeu de forma assim impessoal. Ele elegeu e vai acontecer como se Ele tivesse colocado corda numa coisa e as coisas acontecem sem nenhum sentido. E muito menos, irmãos, quer dizer que as pessoas, que nós temos que tomar uma atitude por Cristo. Qual é a grande questão? A gente não consegue, às vezes, conciliar a vontade de Deus, a soberania dEle, com a responsabilidade humana. A gente sempre fala assim, olha, se eu quis, não necessariamente tem ação de Deus nisso, porque eu quis. Então, se eu falo que Deus elegeu, eu digo que aquela pessoa que converteu não teve escolha, ela não teve que escolher ser salva? Não. Por quê? Quando a gente fala nesse sistema, por exemplo, de duas pessoas, a gente não fala, por exemplo, que se tivesse outra mão aqui, movendo com o meu pointer, essa mão não estaria no mesmo lugar que a minha, ela estaria por cima, certo? Então, eu poderia vir para cá e a mão querer ir para lá e ter um conflito de vetores e tudo mais, mas a gente tenta extrapolar isso para a relação com a salvação, como se Deus não pudesse atuar por meio de nossas escolhas. E quando a gente fala que Deus atua por meio de nossas escolhas, algumas pessoas pensam que isso é Deus nos tornar marionetes. E não é. Porque quando eu falo de duas mãos que não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, eu estou falando de uma dimensão material. Mas quando eu falo de um Deus e de um ser humano, Deus não é matéria, sabe? A gente não pode extrapolar isso para Deus. Então Deus, Ele claramente
pode atuar por meio de nossas escolhas. E é esse o meio pelo qual ele escolheu efetivar a salvação. Então, as pessoas que, por algumas vezes, se opõem à doutrina da eleição, eles falam assim, que os incrédulos, aqueles que não serão salvos, eles jamais têm a chance de crer. E isso é mentira, porque a Bíblia fala que os incrédulos tiveram a chance de crer. Se nós lembrarmos de Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele fala que a ira de Deus se manifesta contra todos os homens porque eles detiveram a verdade pela injustiça. Porque vendo Deus manifestar os seus atributos visíveis e invisíveis na natureza, eles escolheram rejeitar o Senhor. E eu queria dizer que eu já caí nesse erro aqui. Porque tem um amigo meu que eu quero muito que ele se converta. E eu falei assim, Deus, se depende do Senhor gerar nele a vontade, o fato dele não converter é sua culpa. Então, por que o Senhor não de fato converte ele? Por que o Senhor não opera a sua vontade soberana sobre ele? E ele não vem ao Senhor? E eu fiquei profundamente irritado com Deus esse dia. E aí, em um belo dia, eu recobrei a consciência e falei assim, Deus, foi mal. Falei errado, desculpa, perdão. E o que eu fui levado a entender, irmãos? Que por mais que os nossos amados, nossos amigos, familiares, eles podem vir a não ser salvos, eles não são salvos por uma escolha deles em Adão. Então, eu queria culpar Deus pela condenação do meu amigo, se ele não vier converter, quando na verdade a culpa é do meu amigo, se ele não vier a se converter. Daí é importante nós temos muito consolidado a doutrina do pecado original, que não foi Adão que pecou e aí, como uma mutação no DNA, esse pecado passou a nós. Não, para a Bíblia, nós pecamos em Adão. É como se, por exemplo, o nosso presidente, ele assinasse algum acordo que fosse na ONU, por exemplo. Ele é nosso representante, então, de alguma forma, ele responde por nós. Adão, para Paulo, tem esse caráter representativo. A gente tem os dois Adãos, né? Jesus e Adão, primeiro e o último Adão. Então, quando alguém se converte, ele deixa de estar sobre a influência, como poderia dizer, do primeiro Adão, e ele fica sobre o do segundo Adão. Mas quando ele não se converte, ele está aqui sobre o primeiro Adão. E aí eu lembrei de que, de fato, se alguém é condenado, se alguém vai ao inferno, é por culpa daquela pessoa. Todos nós estaremos condenados, todos nós estaríamos fadados ao inferno. Se Deus escolhe manifestar graça, elegendo alguns para si, para a sua glória, a gente tem que dar graças a Ele e não questionar, assim, aí você pegou pesado, né, Deus? Você escolhe um, escolhe o outro, você é injusto. Só que Paulo responde, né, em Romanos 9, pode um vaso questionar ao oleiro que o fez, se ele foi feito para a glória ou para a desonra? Então, quando a gente tem esse impulso, irmãos, de querer questionar a eleição, questionar a vontade de Deus, a gente tem que lembrar qual é o nosso quadrado e ficar nele. Então, quando nós pensamos que a eleição é injusta, a gente tem que lembrar que Deus seria perfeitamente justo se Ele não salvasse ninguém. Exatamente como Ele fez com os anjos. Percebam que Deus não resgatou nenhum dos anjos caídos, que essa salvação e que esse perdão foi concebido apenas aos humanos. E Pedro fala na primeira carta dele, que fala assim, olha, os anjos, eles querem entender isso, porque para eles não teve chance, e para nós teve, sabe? Então, a gente lembrar que o fato de Deus eleger alguns mostra a sua graça e não sua injustiça. Então, qual que seria uma aplicação prática da doutrina da eleição? É que eu apenas sou cristão porque Deus, na eternidade passada, decidiu
aplicar o seu amor sobre mim. E Ele nos confere humildade diante de Deus para pensar dessa forma, porque faz perceber que a gente não tem direito algum à salvação. A eleição, ela vai nos humilhar diante de Deus. Porque o que eu fiz para que Deus me elegesse? Alguns falam que Deus escolheu porque Ele viu aqueles que algum dia responderiam. Mas o que Paulo fala aqui, olha, no versículo 5, é que Deus nos predestinou para si mesmo, segundo a boa, não injusta, a boa determinação da sua vontade. Deus quis. Ele apenas quis. E daí? Sabe? E a eleição foi antes da fundação do mundo, antes que nós viéssemos a existir. O que mostra que nós não temos nada que nos torne agradáveis a Deus para que Ele nos eleja em Cristo. Amém? Falamos sobre Deus Pai, sobre a eleição, e agora, dos versículos 7 ao 13a, Paulo fala sobre Deus Filho. E a gente pensa, quais são as obras do Deus Filho, né? No versículo 7 fala que nele temos a redenção dos nossos pecados pelo seu sangue. No versículo 7 também fala que nós temos remissão das ofensas. E aí fala também no final do versículo 7 que ele abunda em nós a riqueza da sua graça. Quando vemos o versículo 9, fala que ele nos fez conhecer o mistério da vontade de Deus. E no versículo 11, fala que nele, em Jesus, também fomos feitos herança. Então, esse seria um resumo de qual é a obra de Jesus. O que é redenção, né? Quando uma pessoa redimia o seu gado, que fosse, ele comprava aquele gado de volta para si, né? Então, Jesus, ele nos comprou com algo. E Paulo fala, esse algo é o seu sangue, né? O seu sangue era algo de mais valioso que ele poderia nos dar. E aí, quando ele fala que ele nos fez conhecer o mistério da vontade de Deus, no versículo 9, isso é muito legal, porque em Isaías ou Jeremias, eu esqueci agora, fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. E isso era um mistério, porque ninguém tinha visto, ninguém tinha ouvido, ninguém nem sentiu, ninguém nem pensou o que poderia ser feito para dar fim ao sacrifício de Israel. Então esse era um mistério. Aí Cristo vem e nos revela o mistério da vontade de Deus. O que estava oculto foi revelado. Então o grande plano de Deus de oferecer Cristo como sacrifício foi revelado. E Cristo, embora tenha sido morto num dado espaço no tempo, em 30 depois de Cristo, Cristo é o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Então havia um mistério que estava oculto desde antes que o mundo é mundo, desde antes da criação. Tudo que a gente vê ao longo dos livros proféticos, dos livros históricos, como por exemplo, daquele animal inocente que foi morto para cobrir Adão e Eva, tudo isso apontava para alguma coisa. O autor de Hebreus fala que todas as coisas, os sacrifícios, eram como sombra. Mas aí chegou Cristo e nós não vimos mais a sombra, porque Ele é a imagem. É como se a gente conseguisse ver somente a forma da minha mão aqui por causa da luz. Mas aí quando você vê a minha mão, você vê ela nitidamente. Então Cristo é essa revelação do mistério de Deus, do mistério de sua vontade. E como nós somos enxertados em Cristo, nós somos enxertados, como está no versículo 13, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação e ter crido nele. Então, como que Deus escolheu fazer efeito a sua eleição?
porque ele elegeu desde antes da fundação do mundo. E agora nós estamos no tempo e no espaço. Como que ele faz cumprir aquilo para o qual ele falou? Por meio do ouvir e crer no Evangelho. Então, novamente, a eleição não vai nos tirar a responsabilidade de ouvir e de pregar a palavra, mas ela fala que o meio que Deus escolheu fazer a eleição ter efeito é por meio do anúncio do Evangelho. Paulo ainda fala mais. Qual que era o mistério da vontade de Deus? Está no versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Eu tinha falado em Deus Pai, que tudo que Deus fez no passado, suas bênçãos, tudo aquilo que estava no verbo no passado, acontecia em Cristo, porque a Trindade tem esse movimento cristocêntrico. E qual é a vontade de Deus? O que Ele vai cumprir e Ele está cumprindo? Ele está fazendo tudo convergir em Cristo. E é o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, que é uma carta que vocês vão estudar depois da próxima, daqui 2 meses, né? Paulo fala que nele foram criadas todas as coisas. E aí ele continua em Colossenses 1, falando que o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Então, Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse movimento de congregar em Cristo, todas as coisas no Antigo Testamento apontava para Jesus. Os sacrifícios, algumas aparições de Deus por meio de anjo, o anjo do Senhor apareceu, eles iam aparecendo. Só que eles não tinham clareza para quem isso apontava. Aí quando vem Jesus, olha, tudo converge para o Filho de Deus. E é fato que hoje ainda a gente vê muitas situações que mostram que nem tudo já está convergindo em Cristo. Mas essa é a esperança do crente, que haverá um dia que tudo vai convergir em Cristo. E qual é o propósito? De novo, a fim de sermos para o louvor da sua glória, que é o que está no versículo 12. Chegamos então na parte do Espírito Santo, dos versículos 13b ao versículo 14. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra dele é nos selar, sendo o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. É interessante que Paulo fala que ele é o Espírito Santo da promessa. Então, o Deus que elegeu e prometeu que aqueles seriam salvos, ele faz a eleição ter efeito por meio do ouvir e crer no Evangelho, mas o Espírito Santo da promessa garante que essa eleição vai se cumprir e que nenhum daqueles a quem foi dado a Cristo se perderá. Essa é a segurança que temos, que o Espírito Santo, ele nos sela e ele é o penhor da nossa herança. O que era o selo? O selo era algo que mostrava que aquela carta pertencia a uma autoridade. Por exemplo, quando nós olhamos para a morte de Jesus, os soldados chegam para Pilatos e falam assim, olha, é bom você trancar lá o túmulo para que eles não roubem e falem que Jesus de fato voltou a viver. O que Pilatos faz? Ele vai lá e dá o seu selo no túmulo, na pedra. O que ele queria dizer? Que aqui está marcado, aqui é propriedade do governo. Aqui tem uma autoridade que é dona desse quadrado. O Espírito Santo é esse selo. Ele foi imprintado em nós. Ele é marcado. Então, quando o universo olha para nós, tem lá o selo do Espírito Santo, tem o selo de Deus. E aí, esse selo, quem é doido de abrir esse selo? Quem é doido de tirar esse selo? Porque não é Pilatos, irmãos. Não é um presidente. É o Todo-Poderoso.
Então o que vai ser insano de querer tirar esse selo? Não tem como. O que nos dá a segurança de que nós seremos salvos e permaneceremos fiéis até o fim é o Espírito Santo. Porque você, como eu, deve conhecer o seu próprio pecado e sabe que se não for o Senhor, a gente desvia depois do culto, daqui a pouco, sabe? Não basta muito tempo não, pula dali para fora ou aqui mesmo a gente já cai e morre, e é condenado. Mas o que garante que nós somos salvos é o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor, e como eu falei, ele é a redenção da possessão de Deus. Quando nós caímos em Adão, nós nos vendemos ao pecado, nós nos demos ao maligno. Então quem redime, quem toma de volta do inimigo é o Espírito Santo. Ele é a redenção da possessão de Deus. Nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. E qual é o propósito da obra do Espírito Santo? Novamente, versículo 13, para a sua glória. Na verdade, versículo 14, para o louvor da sua glória. Perceberam que no final, quando Paulo fala de Deus Pai, ele fala que é para louvor da glória da sua graça. Quando ele fala de Deus Filho, para louvor da sua glória. Quando ele fala do Espírito Santo, termina como para louvor da sua glória. É porque a Trindade é cercada de glória. Glória é esse peso majestoso que dá aquele cara que fala assim, uau, que autoridade, aquele senso de espantamento, de admiração, de falar assim, o que é isso? A Trindade é movida por glória. Nós vivemos a história da glória de Deus. Não é a minha história ou a sua história, é a história da glória de Deus, e é por isso que nós envolvemos com a pregação do Evangelho a todos os povos, para que esse movimento intenso de glória à Trindade cresça. A salvação, irmãos, não é focada no homem. Deus não nos salva para assim, coitadinho, vai ser para o inferno. Não é por causa disso. Jesus não morreu, irmãos, com o principal propósito de me libertar do poder do inferno. Não foi por isso. Ele morreu por quê? Para louvor da glória da sua graça. A salvação tem foco em Deus. A salvação tem foco em Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A salvação não é por sua causa, não é por minha causa. Tanto é que nós somos eleitos antes mesmo de existirmos. É isso. É a história da glória de Deus. Você não é o centro do coração de Jesus. Quem falou isso mentiu. Você não é. O centro do coração de Jesus é a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a principal motivação que pode ser dada a alguém, irmãos. E é isso que está no coração de Jesus. Então, o movimento de Paulo é glória e graça. Glória e graça. É glória que mostra graça e graça que leva a glória. É glória que mostra graça e graça que leva a glória. E é por isso que é para o louvor da glória da sua graça. É o peso da graça. É olhar para a graça e falar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É nos espantarmos com a graça ao olharmos para a profundidade do nosso pecado. É sobre isso, irmãos. É sobre a história da glória, da graça de Deus. É esse o movimento que Paulo faz em todas as suas cartas. Então nós chegamos aqui à questão da Trindade. Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Porque para os muçulmanos, se eu falo que eu creio na Trindade, eu falo que eu creio em três deuses. Então, qual seria um resumo bíblico da Trindade? É que há um só Deus, que Deus é três pessoas e cada pessoa é plenamente Deus. Sobre o fato de haver um só Deus, o que nós cremos pela Bíblia é que as três pessoas da Trindade são um. Não apenas em propósito e em concordância no que pensam, porque todos eles
estão convergindo em glória, mas um em essência, um em substância. A substância divina é a mesma nas três pessoas da Trindade. Eu vou fazer uma analogia daqui a pouco. Aqui tem a referência bíblica, as referências, né? Mas o fato de ter um em essência não elimina o fato de que são três pessoas. Deus é três pessoas. O que significa que Deus Pai não é o Filho, que o Filho não é o Espírito Santo e que o Espírito Santo não é Deus Pai. E cada pessoa é plenamente Deus, porque além do fato de serem distintas, as Escrituras também falam que cada pessoa é plenamente Deus. Não é que Deus Pai é como... Tem gente que fala como se fosse uma pizza, sabe? Que um pedaço da divindade é Deus Pai, outro pedaço é Filho, outro pedaço é Espírito Santo, e a composição deles é Deus. Não, porque se eu falo que eles juntos formam Deus, eu falo que cada um é um terço Deus. Só que a Bíblia fala que eles são plenamente Deus. Nenhuma metáfora é capaz de falar, de explicar plenamente a Trindade, mas vou dar um exemplo muito rápido que é incompleto. Tempos verbais. Quais seriam os três tempos verbais? Passado, presente e futuro, certo? O que é o passado? Um tempo verbal. O que é o presente? Um tempo verbal também. E o que é o futuro? Um tempo verbal. Mas o futuro é todo o tempo verbal? Ele é um tempo verbal, mas ele não é todo o tempo verbal. Porque é como se o tempo verbal fosse a essência e cada tempo verbal fosse... eles são individuais, eles têm ações diferentes, mas eles são todos igualmente tempos verbais. Essa metáfora não é completa. Ela não pode ficar completamente, porque, por exemplo, se eu falo que o futuro, ele é totalmente tempo verbal, eu vou falar assim, tá, mas e o presente e o passado? Então, não tem como usar uma metáfora que seja para explicar tudo, mas uma coisa que dá um pouco de noção, como por exemplo, a questão do ser humano ser corpo, alma e espírito. Você consegue delimitar o que é alma, espírito e corpo? Você não consegue. Não tem metade, um terço meu é corpo, um terço meu é alma, um terço meu é espírito. Não é isso. Eu sou todo espírito, sou todo corpo, sou todo alma. Entende? Então, são algumas analogias para dizer sobre a Trindade. E aí os muçulmanos falam que é contradição falar que não são três deuses. Mas não é contradição. Por quê? Eu falo que eles são pessoas diferentes, ok? Mas um em essência. Se eu falasse que eles são um em essência e três em essência, aí seria contradição. Entende? Porque, por exemplo, eu falar que isso é um pointer e isso é um celular, eu não posso falar que o celular é um pointer, nem que o pointer é um celular, porque são coisas diferentes. Mas quando eu falo, se eu falasse que eles são uma pessoa e três em pessoa, seria também contraditório. Mas eu falo que eles são um em essência e três em pessoa. Então aí eu tiro o elemento da contradição. E qual seria a economia da Trindade? Não economia no termos de dinheiro, irmãos, mas economia no termo de como eles se organizam. O Pai dirige o Filho e tem autoridade sobre ele. O Filho obedece e é submisso às ordens do Pai. O Espírito Santo é obediente às ordens tanto do Pai quanto do Filho. Quando falamos isso, a gente não pode falar que há um esquema de subordinação na Trindade. Por quê? Qual que é o nosso conceito de submissão e obediência? Que eu sou submisso e obedeço a quem é superior. Então, quando eu falo que Cristo obedece o Pai, dá aquela impressão de que o Pai é mais Deus que Jesus. Por isso que ele obedece, entende? E isso é tão verdade que daí que vem a confusão da submissão no casamento. Só que a gente tem que pensar que a submissão no casamento é um reflexo
da submissão da igreja a Cristo, entendeu? E nós temos algumas pistas do que é submissão de acordo com a Trindade. Por quê? Eu não posso falar que a submissão da igreja a Cristo é a mesma submissão de Deus Filho a Deus Pai, pela simples razão de que eles são em mesmo patamar de autoridade, e a igreja não está em mesmo patamar de autoridade que Jesus. Então, não posso usar esse argumento. Mas qual que seria o significado de submissão? É estar sob a mesma missão. Então, quando eu falo que o Filho é submisso ao Pai e o Espírito Santo ao Filho e ao Pai, não quer dizer que eles são em posição diferente de autoridade. Não. É que todos eles estão sob uma mesma missão. E como Paulo falou, eles atuam conjuntamente na salvação. Então o Pai, ele fala, ele elege, ele chama. A salvação, ela é efetivada pela crença na morte e ressurreição do Filho. E quem aplica a salvação no coração e é o penhor da salvação é o Espírito Santo. Aí você me fala, quem é superior? Ninguém, entendeu? Porque cada um entende a sua função e não há necessidade de falar assim, quem é maior, quem é menor, é um aqui, não tem isso, irmãos. Todos eles são plenamente Deus e igualmente a autoridade. Na criação, por exemplo, é como se Deus falasse, ele falou, haja luz, e o Espírito Santo faz com que tudo aconteça por meio da ação de Jesus. Cristo é o verbo, correto? Então, se ele é o verbo, ele é palavra. Quando o Senhor fala, ele fala o verbo, e o verbo age por meio do Espírito Santo na criação. Então, a Trindade está sempre em conjunto, sempre atuando conjuntamente. Bom, depois de passarmos muito tempo nos versículos 1 a 14, a gente vai falar agora um pouco dos versículos 15 até o 2:10. Às vezes o que Paulo fala fica um pouco meio confuso, mas eu gosto bastante de setinhas. Então eu vou lendo aqui, e vocês podem ficar olhando para o slide, beleza? Que a setinha fica um pouco mais lógica. Olha o que Paulo fala. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Ou seja, a fé no Senhor e o amor motiva a oração de Paulo. E o que Paulo pede? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Então, ele pede espírito de sabedoria e revelação. Para que? Aí Paulo vai falar. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, a esperança da sua vocação, quais são as riquezas da sua glória, da glória da sua herança nos santos, e terceiro, qual é a suprema, a sobreexcelente grandeza do seu poder em nós. Que poder é esse? É o mesmo poder que atuou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita dos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Deu-lhe todo o poder, então, aqui no porvir. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. É interessante que o conteúdo da oração de Paulo é um conteúdo muito glorioso. Ele fala sempre do Deus, o Pai da glória. Ele fala de um Cristo que é posto sobre todos, sobre todo domínio, principado, potestade, que Cristo é o cabeça da igreja. Mas esse conteúdo muito glorioso
não tem nada a ver com exaltação humana. Qual é o conteúdo da glória da oração de Paulo? A glória do louvor, o louvor da glória da graça de Deus. E é interessante que Paulo fala do hábito dele de orar, agradecendo pela fé e amor dos irmãos, e não apenas pela conversão. E eu parei a pensar assim, cara, quando foi que eu olhei para algum irmão meu e falei assim, nossa, eu vou orar agradecendo pela fé que ele tem e pelo amor. Parece que algo não é muito comum para a gente, né? Orar agradecendo pela fé do outro, porque o outro está caminhando em fé, rompendo em fé, amando fielmente, amando intensamente todos os santos. E Paulo ora por isso, então é interessante observar o conteúdo da oração de Paulo. E é interessante também que ele fala, por exemplo, da esperança de vocação, de saber quais são as riquezas da glória da herança de Deus nos santos, e sobre a excelente grandeza do poder de Deus em nós. Só que essas coisas são meio que um eco daquilo que ele já falou nos versículos anteriores. Então, a oração de Paulo é que as bênçãos que Deus pronunciou desde antes da fundação do mundo sejam efetivadas nos Efésios. Ele ora assim, olha, de fato, Deus já falou, mas eu quero orar para que vocês entendam de forma completa tudo aquilo que lhes foi dado. Irmãos, todas as bênçãos que o Senhor há de nos dar, já foram ditas pelo Senhor. A nossa oração é não para mudar a vontade de Deus ou para acrescentar alguma bênção que Ele pode nos dar, porque tudo foi dado já. A oração é para que nós tenhamos consciência, conhecimento e entendimento de quais são essas bênçãos e pedir para que elas sejam efetivadas, não para que seja criado algo novo. E é interessante que esse trecho caminha para a consumação escatológica do poder de Cristo. A gente falou que lá nos versículos até o 14, tudo converge para Cristo. É tudo para que o amado seja glorificado. E aí Paulo fala assim, ele dá agora nome aos bois. Como que tudo vai convergir a ele? Quando todo principado, autoridade, poder e domínio, e todo nome que possa ser pronunciado, esteja sob a autoridade de Jesus. Então é interessante que num só capítulo, Paulo vai desde antes da fundação do mundo até a consumação dos séculos. Ele faz um panorama geral da história. E é aqui que a gente tem que se localizar, irmãos, nesse capítulo. Onde que é o meu local na história? É o meu local na história da glória de Deus, na história do louvor da glória da sua graça. Paulo faz uma oração que fala do passado, presente e do futuro. No passado, Cristo foi ressurreto e Ele foi exaltado. E nós somos chamados por causa de Cristo, fomos chamados em Cristo. No presente, ele olha para que os privilégios do povo de Deus sejam efetivados e que a relação entre Cristo e a igreja seja entendida pelos crentes. E no futuro, ele olha para o quê? Para que os cristãos nutram uma esperança pela era por vir. Então, toda essa oração de Paulo tem um foco teológico, focado na glória de Deus, tem um foco cristológico, focado na glória de Cristo, e tem um foco eclesiológico. O que é eclésia? A igreja. Então, na história da glória de Deus, tem a igreja. Daí que não dá para ser desigrejado. Porque ser desigrejado não está na história da glória de Deus. A história da glória de Deus inclui uma comunidade de redimidos que se reúnem para edificar um ao outro e glorificar ao Senhor. Então, nós temos no capítulos 2, 1 a 10, uma comparação de morte e vida. Porque, de fato, irmãos, para Deus há dois grandes grupos, os mortos e os vivos. E o que separa eles é a misericórdia. Paulo compara aqueles que estão mortos, falando assim, olha, vocês estiveram mortos em seus delitos, transgressões e pecados. Ele fala que nós agíamos segundo o príncipe do poderio do ar, e ele fala que nós éramos filhos da ira e da desobediência,
fazendo a vontade da carne e da mente. Mas aí, no versículo 4, ele fala, mas Deus. Então, essa oposição é a grande virada de chave na história. Porque aqui é só morte. Mas Deus, que é rico em misericórdia. O que é misericórdia? É não conferir a alguém aquilo que ele merece. Então, o que merece alguém que está morto em delitos e pecados, que atua sob o poder do príncipe do poderio do ar, que faz a vontade da carne e da mente? Merece condenação. Mas Deus atua com misericórdia e nos dá o quê? Vida juntamente com Cristo. Então, a morte é trocada pela vida. E nós que antes estávamos sob a influência do príncipe do poderio do ar, agora nós estamos assentados nos lugares celestiais. Agora nós estamos em posição também de autoridade. A autoridade tal que o diabo não tem mais poder sobre nós. Nós estamos assentados, de acordo com Paulo, juntamente com Cristo. E quem senta à direita de um rei? Aqueles que são filhos. Por isso nós estamos enxertados em Deus, enxertados em Cristo, melhor dizendo, e junto com Ele estamos assentados à direita de Deus Pai. E se nós estamos assentados à direita, nós não somos mais filhos da ira e da desobediência, nós somos agora filhos de Deus, feitos por Deus, criados por Cristo. E aqueles que antes faziam a vontade da carne e da mente, são recriados, são criados novamente para as boas obras que de antemão já foram preparadas. E esse é o texto mais importante desse final, que é, como somos salvos, irmãos? Pela graça. O que é graça? A misericórdia é não conferir a alguém aquilo que ele merece. E a graça é dar àquela pessoa aquilo que ela não merece. Deus poderia simplesmente falar assim, olha, não vou condená-los, mas e aí? O que se faz com o passado disso? Se ele não dá a salvação, ficou ali, não fui condenado, mas também onde que eu fico? Não, ele não deixa as coisas sem dar um nó, ele dá um nó falando que é pela graça, e é a salvação. Em vez de condenação que a gente merece, ele nos dá a salvação. Então, como que eu me aproprio disso? É por aquilo que eu faço? É pelo número de cultos que eu vou? É pelo número de devocionais que eu faço? Não. Não é pelas obras, é pela fé. Então, o que motiva, por exemplo, alguém dar um presente para alguém que não merece? A graça. Mas como que a pessoa recebe esse presente? Ela tem que estender a mão para pegar aquele presente, certo? Então, o que é a fé? A fé é esse braço que estende mãos vazias, que não tem nada a oferecer para receber, então, o presente da graça. A fé não é uma boa obra, até porque, de quem que vem a fé? A fé não vem de nós, a fé é dom de Deus. Então, até aquele impulso que me dá de estender a mão para receber o presente da graça, é dado pelo Senhor. Jesus é o autor e o consumador e o aperfeiçoador da nossa fé. Então, irmãos, faz todo sentido quando falamos de eleição, porque nem mesmo a fé pode ser algo que eu posso falar assim, olha Deus, está aqui a minha carteirinha, eu sou salvo porque em mim, eu gerei em mim mesmo a fé, e foi pela fé que eu fui salvo. Não é. Você não é salvo pela fé, você é salvo pela graça. A fé é um meio pelo qual nós apropriamos desse presente. E então, já que eu não sou salvo por aquilo que eu faço, quer dizer que eu não tenho que fazer boas obras? Paulo fala, não é assim.
Porque nós somos feitos por Deus, criados em Cristo para ter uma finalidade. Nós somos salvos, regenerados, criados de novo para as boas obras. Mas então, essas boas obras são aquelas que eu tenho vontade de fazer? Sim, mas essa vontade de fazer não vem de você. Por quê? O que Paulo fala? Que as boas obras foram previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então, as boas obras que fazemos, irmãos, não são novidade para Deus, não são novidade na história. Tudo o que fazemos de bom é um caminho já preparado por Deus. Então, nem nisso eu tenho que gloriar. No que eu vou me gloriar então? Paulo fala em outra carta: aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. É isso, irmãos. Não nos gloriemos pelo fato de sermos salvos, não nos gloriemos porque Deus nos regenerou, não, nos gloriemos no Senhor, na história da glória da sua graça. É por isso que estamos aqui, porque Deus tem um peso de graça muito grande, e é com esse amor, com muito amor, que Ele nos amou e nos salvou. Amém? Vamos orar então? Deus Pai, nós te adoramos, Senhor, te exaltamos, porque na história do Senhor, o Senhor escolheu, Pai, soberanamente, graciosamente, salvar miseráveis como nós, Deus, como nós. Nós não merecemos, Pai, de forma alguma a sua graça. Nós somos plenamente conscientes, Pai, de que em nós não há nada que possa te atrair, Deus, mas obrigado por ter nos eleito, Pai. Ter nos eleito desde antes da fundação do mundo, Deus. E é por isso que somos salvos. Ensina-nos, Pai, então, a caminhar, Pai, na história da glória da sua graça, Deus. Caminhar glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, Pai, e anunciando a todos os povos que Tu és o Senhor, que Cristo é a quem todas as coisas vão convergir, Pai, que é a Cristo que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, Pai. Ajude-nos, Pai, a caminhar nesse caminho que está posto, o caminho das boas obras, Pai, e que façamos isso para que o mundo conheça quem enviou Cristo, que é o próprio Senhor, Deus. Em nome de Jesus, abençoe essa comunidade, Pai, abençoe esse mês, que a gente possa entender, Pai, o que Paulo quis dizer e que nós precisamos caminhar, Pai, cada dia mais, de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.